Boa tarde, vamos nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 22 de julho, sessão da primeira turma. Em votação, a ata da sessão do dia 24 de junho. Não havendo comentários, aprovada a ata. Bom, antes de passar a palavra para a senhora secretária, registrar a presença do Almirante Lobo, o presidente nomeado, participando da sua primeira sessão. Seja bem-vindo ao plenário do Tribunal Marítimo. Você vai ver, como eu sempre falo para todos que sentam nessa cadeira aqui, essa cadeira tem 92 anos de história. Então, são 92 anos de história que nos traz uma grande responsabilidade. Seja bem-vindo. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Nós vamos inverter a pauta em função da sustentação e depois nós vamos para o embargo de declaração. Ok? Tribunal Marítimo, primeira turma, pauta da sessão do dia 22 de julho de 2026. Processo número 37.856 de 2024. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Fagner da Silva Rota, comandante do rebocador. José Maria da Silva, condutor fluvial de máquinas do rebocador. Advogados, Dr. Luiz Felipe Galante da Silva Ramos e doutora Laura Musnick de Freitas. Haverá sustentação pelos dois representados. Palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores da primeira turma, conste que cerca das 4 horas do dia 26 de setembro de 2023, ocorreu uma provável pane seca nos MCPs do rebocador São Miguel do Iguaçu, sob o comando de Fagner da Silva Rosa, capitão fluvial, que estava em comboio com 12 balsas. Não vou nomear, já foram apresentadas. Sendo apoiado pelo rebocador Jean Filho, 48. Sob o comando de Almir Lando Furtado Passos, piloto fluvial, que precisou assumir a manobra, iniciando a faina de abarrancar na margem, em virtude de não ter força de máquina suficiente para conduzir sozinho o comboio. Durante a manobra de abarrancar o comboio, com o apoio da lancha orgânica do rebocador São Miguel do Iguaçu, esta teve falhas no seu motor, na volta da margem do rio, sendo levada pela correnteza para debaixo das balsas do comboio, passando a entrar água ao passar em frente às mesmas, ocorrendo seu naufrágio, fazendo com que os 3 tripulantes desta pulassem na água, ocasionando o desaparecimento de um deles, André Luiz Magalhães, nas proximidades da enseada do Bom Jardim, no Baixo Madeira, Porto Velho, com danos pessoais e materiais, mas sem danos ao meio ambiente hídrico. Todas as embarcações eram de propriedade e armação de Hermasa Navegação da Amazônia S.A. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos. Na noite do dia 25 de setembro de 2023, com o apoio do empurrador Jean Filho, 48, a contrabordo, o empurrador São Miguel do Iguaçu, operando com 12 balsas, sendo 10 vazias e 2 cheias, teve seus 2 MCPs parados por pane seca, momento no qual o rebocador Jean Filho, 48, assumiu a manobra. Como não tinha força de máquina suficiente para conduzir sozinho o comboio, deu-se então início à faina de abarrancar na margem. Na madrugada do dia 26 de setembro de 2023, após a faina de abarrancar, a lancha orgânica do comboio, que saiu em apoio para a faina, veio a falhar no motor na volta da margem do rio,
e, ao passar em frente ao comboio, foi parar embaixo da balsa, fazendo com que os tripulantes da lancha pulassem na água, pois estavam embarcando água. Um deles pulou em direção à margem, os outros em direção ao canal do rio. O senhor André, que pulou em direção ao canal do rio, ia desaparecer. Em virtude do ocorrido, o comandante rebocador São Miguel do Iguaçu tomou as providências cabíveis, informou a empresa, a Marinha do Brasil, na figura da Capitania Fluvial de Porto Velho, e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. Os peritos, então, consideraram que os fatores de material operacional contribuíram, haja vista a falha no MCP por ausência de combustível e, abro aspas, as ações do comandante e do condutor de máquinas no desempenho de suas atividades. Fecho aspas. Na folha 2 consta a portaria 57 da Capitania Fluvial de Porto Velho, de 3 de agosto de 2023, proibindo a navegação noturna para comboios e demais embarcações no trecho de Porto Velho à passagem Uruá, por prazo indeterminado, em decorrência do longo regime de secas no Rio Madeira, havendo ainda restrições para a navegação diurna. Eu coloquei a síntese de todos os depoimentos. Vou me manifestar sobre eles nas minhas decisões. O encarregado do inquérito, concordando com os peritos, concluiu que a causa do acidente foi pane seca e consequente falha no MCP do rebocador São Miguel do Iguaçu, além do fato de o comandante do rebocador São Miguel do Iguaçu descumprir a portaria 57 da Capitania Fluvial de Porto Velho, de 3 de agosto de 2023. Apontou ainda infrações ao relesta. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A doutora Procuradoria representou, então, em face de Fagner da Silva Rosa, na qualidade de comandante rebocador São Miguel do Iguaçu, e de José Maria da Silva, condutor fluvial de máquinas dessa embarcação, pelo acidente da navegação notificado no artigo 14, letra B, avaria de máquinas, e pelo fato da navegação capitulado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, que terá sustentação do representante da doutora Procuradoria. Os representados que não têm antecedência nesse tribunal foram citados por capitania e apresentaram defesa por ilustre advogado regularmente constituído, com a tese de ausência de culpa, de nexo causal e de tipicidade da conduta, que terá sustentação oral nesta tribuna. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e alegações finais as partes se manifestaram. Relatório, excelências. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da Procuradoria Especial da Marinha, o procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, Procuradoria Especial da Marinha representou em face do senhor Fagner da Silva Rota, na qualidade de comandante do rebocador São Miguel do Iguaçu, e em face de José Maria da Silva, na qualidade de condutor fluvial de máquinas da referida embarcação, por entendê-los responsáveis por avaria de máquina e exposição a risco ocorridas no Rio Madeira, Porto Velho e Rondônia. No presente caso, restou caracterizado que o comandante da embarcação agiu de forma negligente e imprudente, tendo manifestamente descumprido a portaria 57, que proibia a navegação noturna, bem como por estar alheio à quantidade de combustível e o consequente consumo dele, acarretando uma pane seca que desencadeou uma série de fatos da navegação que culminou com o desaparecimento de um tripulante. Por sua vez, o condutor fluvial de máquinas também foi negligente no desempenho de sua função, por iniciar navegação sem a quantidade suficiente de combustível, ocasionando a parada do motor de combustão principal por motivo de pane seca. Tal conduta acarretou a série de fatos indesejáveis, desde o abarrancar da embarcação até o desaparecimento de um tripulante. Por oportuno, cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegação defensiva dos representados, quando sustentam que a pane seca ocorreu em virtude da assistência prestada a outras duas embarcações que estavam encalhadas. O auxílio a outras embarcações, que são condutas louváveis, certamente contribuiu para o consumo de combustível, porém não a ponto de gerar pane seca em sua embarcação. Ademais, mesmo com a prestação dos referidos auxílios, competia aos representados o exato controle do seu combustível, a fim de evitar a referida pane seca e a sequência de fatos indesejáveis que decorreram desde o primeiro evento. Por essas razões, esta Procuradoria entende que os representados devem ser condenados pelo acidente e fato da navegação nos exatos termos de sua peça exordial. Obrigado. Palavra com a senhora advogada,
a doutora Fernanda Freitas de Melo, dos representados, o senhor Fagner da Silva Rota e o senhor José Maria da Silva. Boa tarde. Tá funcionando. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre representante da PEN e a todos os presentes, desejo boa tarde. Bom, gostaria de iniciar a minha sustentação com um breve resumo dos fatos, porque a cadeia causal ela foi consideravelmente longa e repartida. Então, o acidente envolveu o rebocador São Miguel do Iguaçu, que conduzia 12 balsas e estava acompanhado também pelo rebocador Jean Filho. A embarcação estava abastecida no regime de viagem fechada, então partiu com combustível suficiente tanto para a ida quanto para a volta, o que é de praxe. Fato é que, durante o trajeto, o rebocador precisou prestar assistência a 2 outros empurradores, e esse foi o motivo do gasto excessivo, anormal e extraordinário de combustível. Devido a esse excessivo gasto de combustível, o rebocador precisou do auxílio do outro rebocador Jean Filho, que acompanhava o comboio, que sozinho também não conseguiu conduzir o rebocador São Miguel e as 12 balsas, e a alternativa vista naquele momento para salvaguardar tanto a tripulação quanto a embarcação foi a faina de abarrancamento. Foi realizada de forma bem sucedida a faina de abarrancamento, mas no momento em que a lancha orgânica que foi baixada para fazer o auxílio da manobra retornava da margem, infelizmente houve uma falha súbita no motor, começou a funcionar de forma ininterrupta, até que finalmente parou, de fato. E os tripulantes não tiveram outra alternativa senão pular da embarcação, que foi arrastada pela correnteza e passou debaixo do comboio das balsas. Infelizmente, um dos tripulantes veio a desaparecer, o senhor André Luiz Magalhães. Bom, feito o resumo dos fatos, a douta Procuradoria ofereceu representação em face dos representados aqui defendidos, o comandante Fagner, devido à suposta negligência e imprudência, por não observar a proibição de navegação noturna e por não se atentar ao consumo de combustível, e também ao condutor de máquina, José Maria, por supostamente ter permitido a navegação sem a devida provisão de combustível, caracterizando exposição a risco. Bom, chegando-se ao mérito, um ponto que merece ser destacado que, em relação à imputação de que a embarcação não possuía combustível suficiente. Como foi dito e está verificado e colocado nos autos na fase instrutória do EFN, a embarcação partiu com combustível suficiente, tanto para a ida quanto para a volta. E o que acarretou esse gasto excessivo e anormal foi esse suporte necessário a 2 outras embarcações que haviam encalhado. Outra alternativa, o comandante não poderia ter tomado, porque ele possui um dever de prestar socorro a embarcações em situação de risco, que foi a situação ocorrida. Existem diversas normativas que falam sobre esse dever. Vamos citar aqui como exemplo o item 4.14.1, letra I da norma 101, que expressa: compete ao comandante socorrer outra embarcação em todos os casos de sinistro, prestando o máximo auxílio. Então, o maior consumo de combustível não foi decorrente de culpa ou de negligência dos representados, mas decorreu de um cumprimento de um dever legal. E aqui, abrindo um parênteses para fazer uma analogia com o direito penal, isso seria, analogicamente, uma excludente de punibilidade, porque seria como um estrito cumprimento de um dever legal essa prestação de socorro necessária. Chegando-se ao segundo ponto, eu acho que também é necessário falar sobre a inexistência de nexo de causalidade em relação à faina de abarrancamento e o resultado danoso, que foi o desaparecimento do tripulante. É importante ressaltar que faz parte de uma cadeia causal distinta. Então, primeiro, a gente tem o problema com a pane seca. Optou-se pela faina de abarrancamento, realizado o abarrancamento, quando já tinha sido feita, finalizada a manobra, a lancha de apoio, que foi baixada para auxiliar, quando retornava, teve uma falha súbita no motor, começou a funcionar de forma ininterrupta, veio a parar.
A correnteza é muito forte, como é nessa região, e foi arrastada pela correnteza. Os tripulantes não tiveram outra opção senão pular da lancha, o que acarretou, infelizmente, no desaparecimento de um dos tripulantes, o senhor André Luiz. Então, essa segunda cadeia causal, ela mostra que o abarrancamento em si não foi a causa para o desaparecimento, não é o que se espera, né, na realização dessa faina. Então, pela teoria da causalidade adequada, a gente pode concluir, segundo a nossa tese defensiva, de que a decisão da manobra de abarrancamento não foi a causa para o acidente, e mais do que isso, mesmo que fosse, tanto o comandante Fagner como o condutor José Maria, o condutor de máquinas, eles não tiveram ingerência sobre essa manobra, então foram outros tripulantes designados para fazer essa função. Tanto o comandante como o condutor não tiveram ingerência sobre isso, nem sobre a condução do motor de polpa, nem sobre a condução da embarcação em si. E, enfim, mais do que isso, no depoimento do segundo representado, o condutor de máquina José Maria, ele tem no seu depoimento, e não tem nada nos autos que evidencia o oposto, de que os filtros da lancha foram trocados, a revisão do sistema de propulsão foi realizada, a manutenção foi feita. Então, de acordo com o depoimento e com tudo que foi avaliado, ele entendia que, naquele momento, a lancha deveria estar funcionando de forma perfeita e não tem nenhuma evidência nos autos que comprove que havia uma falta de manutenção, alguma coisa nesse sentido. E, por fim, no que se refere à imputação da proibição da navegação noturna, essa somente em relação ao comandante Fagner, a gente também, na nossa tese defensiva, entende que existe uma ausência também de causalidade, porque fosse de dia ou fosse de noite, também não foi a navegação noturna que gerou o acidente, não foi causa direta para o acidente. Bom, com tudo que foi dito, eu gostaria de encerrar minha sustentação. Eu requero a vossas excelências que os representados sejam, então, os culpados, julgando improcedente a representação pública. Obrigada a todos. Obrigada, senhora advogada. Nós tivemos uma baixa não só aqui no tribunal, mas em toda a rede da Marinha. O senhor consegue continuar? Então, Excelência. Por favor, a palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, entendo que deve ser acolhido os termos da defesa, pelo menos em parte, da defesa conjunta, para exculpar ambos representados daquilo que foram acusados pela douta Procuradoria, devendo a infração apontada no inquérito ser oficiada ao agente da autoridade marítima, que é o descumprimento da norma, para as devidas providências. Das provas dos autos, temos 14 depoimentos, um laudo de exame pericial que foi indireto, mas que atestou que todas as embarcações estavam em estado regular de conservação. A encarregada do inquérito atestou também que todos estavam com seus documentos válidos e com vistorias em dia, e concluiu que as causas determinantes do acidente de navegação envolvendo o comboio operado pelo empurrador São Miguel do Iguaçu, com as 12 balsas, e com o Jean Filho 48 a contrabordo, teve como causas: a imprudência por parte do comandante e condutor de máquinas em assumir o risco de navegar sem a quantidade suficiente de combustível para lograr êxito na singradura, e b, negligência do comandante por descumprir a portaria 57 da Capitania Fluvial de Porto Velho. Das cópias do diário de bordo, o rebocador São Miguel do Iguaçu se extrai: folha 165. Consta que no dia 20 de setembro de 2023, a partir das 12h03, o rebocador seguiu para apoio ao desencalhe do comboio do S. Matos, tendo início às 12h20 e término com desencalhe da balsa 17 e fim das manobras 20h10. Na folha 166, consta que no dia 21, 16 horas, o comboio foi amarrado na costa Gondomar para apoiar o desencalhe do comboio Mansute, concluindo a manobra de desencalhe às 18h30. Nas folhas, consta o termo de ocorrência lavrado diário de bordo, onde consta que o comboio foi formado pelos 2 rebocadores, 10 balsas vazias e 2 com fertilizante. Cerca das 22h20, o rebocador São Miguel parou por pane seca, ficando com máquinas apenas o rebocador Jean Filho.
Foi então determinada a manobra de abarrancar o comboio, devido à pouca manobrabilidade do comboio com apenas um rebocador. Às 22h40, o comboio foi abarrancado na costa da Ilha do Mantu. Após a amarração do comboio, no retorno para o comboio, o motor de polpa da lancha de apoio parou de funcionar, quando passava pela proa do comboio. Como a correnteza estava muito forte, não deu tempo de sair da frente do comboio, aborroando com este e indo a pique em seguida. Dos depoimentos destaca-se Almir Lando Furtado Passos, piloto fluvial, comandante da embarcação de apoio, rebocador Jean Filho 48. Declarou que recebeu informação de que o São Miguel do Iaçu estava com problemas de máquinas, assumindo a manobra. O mesmo percebeu que somente o Jean Filho 48 não daria conta de realizar a manobra e repassou a informação ao comandante do São Miguel, que informou que deveriam abarrancar. Ao ser questionado no inquérito se era de seu conhecimento que a navegação diurna estava restrita e a noturna proibida, conforme a portaria 57, informou que não sabia. José Maria da Silva, condutor fluvial de máquinas do rebocador São Miguel, declarou que, no momento do acidente, estava no passadiço, reportando ao comandante a falha que estava ocorrendo no motor do rebocador, que já vinha sendo apresentado momentos antes e vinha sendo solucionada, sendo informado ao comandante que não seria mais possível seguir viagem. Não houve falha no sistema de propulsão, mas houve um apagão nas duas máquinas ao mesmo tempo. A empresa sempre fornece a quantidade suficiente de combustível para encher os tanques das embarcações. Afirmou ainda que o motor de polpa da lancha de apoio é sempre muito utilizado nas viagens. Foi feita uma manutenção preventiva por conta de uma falha, onde foi retirado o tanque e todo o seu combustível. Os filtros, foi regulada a lenta do motor e colocado um novo combustível, e estava funcionando perfeitamente. E nada falou sobre o pane seca. Luiz Fernando Albuquerque da Silva, mestre fluvial imediato da embarcação, que estava na proa da balsa, no momento em que foram sair para retornar informou que no momento que estavam a bordo, quando a lancha orgânica passava avante do comboio, o motor deu pane. O mesmo deu ordem para segurar no gigante. Os tripulantes seguraram no fundo da balsa e mantiveram contato, porém a correnteza estava muito forte. Acredita que o acidente tenha ocorrido por falha no motor da polpa da lancha orgânica. Havia sido pedido de manutenção no motor, pois o mesmo estava com problemas a ré, e a mesma foi realizada antes do acidente. Fagner da Silva Rota, comandante do São Miguel do comboio, declarou que estava no camarote no momento do acidente. Que às 23 horas, logo após a sua chegada no passadiço, lhe foi passado pelo chefe de máquinas que o MCP estava falhando. No entanto, em seu quarto de serviço estava tudo certo. Ao ser questionado acerca do conhecimento da navegação diurna restrita e noturna proibida, declarou que também não sabia. E nada falou sobre pane seca. Isaíldo Rosa dos Santos, marinheiro fluvial de Convés, do rebocador São Miguel, declarou que estava na lancha orgânica, na proa do comboio. O senhor João lhe chamou para ajudar na amarração do comboio, pois o São Miguel parou e o Jean Filho não conseguia manobrar sozinho. Foi manobrar com a lancha orgânica e, depois de começar a manobra de amarrar o navio, a lancha parou de funcionar. Foram jogados para debaixo da balsa. O depoente falou para o André e o Ivan pularem da embarcação, pois a lancha orgânica afundaria devido ao embarque de água. A manobra era considerada difícil devido às condições de forte correnteza. Ivan Salles Reis, marinheiro fluvial de Convés, rebocador São Miguel, declarou que estava na lancha orgânica no momento do acidente, que foi feita a manutenção durante a viagem e que nunca havia ocorrido falha no sistema de propulsão ou do sistema de governo da embarcação. Afirmou que o acidente ocorreu por falha no motor de polpa da lancha orgânica. Armando Oliveira de Almeida Júnior, piloto fluvial e imediato rebocador São Miguel, declarou que cerca das 22 horas o rebocador parou máquinas. Segundo o chefe de máquinas, deveria ter acontecido uma pane seca. O depoente foi verificar com o comandante do rebocador Jean Filho e foi informado que teria que abarrancar o comboio, pois, devido à forte correnteza, não teria como seguir manobra sozinho. O Chemac informou que chegaria no limite,
devido ao apoio prestado durante 26 horas ao empurrador Sebastião Matos, da empresa, e que estaria suscetível a pane. O comandante rebocador Jean Filho informou que era mais seguro fazer a amarração do comboio e o comandante rebocador São Miguel determinou que fosse efetuada. Diego Barbosa dos Santos, marinheiro fluvial de máquinas de São Miguel, na embarcação, declarou que o MCP falharam devido à pane seca e que é sabida a quantidade de combustível a bordo das embarcações e o consumo das mesmas. Dionísio Mota Moraes, chefe de máquina rebocador Jean Filho, 48, embarcação de apoio, declarou que o que sabe do acidente é que a lancha orgânica alagou logo em frente ao comboio. Noci da Silva Leão, marinheiro fluvial de máquina rebocador São Miguel do Iguaçu, declarou que a embarcação armazenava 30 mil litros de combustível e iniciou a viagem com os tanques cheios. Em resumo, dos depoimentos se extrai que o rebocador São Miguel do Iguaçu saiu abastecido com tanques cheios. Dos registros de depoimentos consta que o rebocador foi usado no socorro a outras embarcações encalhadas, o que seria justificável, como sustentou a defesa em conjunto. Mas não foi usado, a meu juízo, por tempo suficiente para exaurir o combustível, a ponto de ficar com pane seca, havendo o acompanhamento rotineiro diário do combustível a bordo, como seria esperado. A perícia foi indireta e não foi apurada a quantidade de combustível de saída, nem de chegada, ou do remanescente a bordo na ocasião dos fatos em pauta. Não foi verificado se houve outra causa para a parada simultânea dos dois MCPs, como consta dos depoimentos, podendo ser resultado de falhas de operação ou outra causa não devidamente apurada. A faina de abarrancar o comboio é manobra rotineira e, no caso em pauta, necessária para evitar a deriva do comboio, não caracterizando infração. Quanto ao naufrágio da lancha de apoio, existem depoimentos conflitantes acerca das condições de operação do seu motor de popa, e a perícia indireta nada determinou a respeito. Por todo exposto, a despeito do grave resultado, perda de uma preciosa vida humana, com base nas provas dos autos, os representados devem ser exculpados daquilo que foram acusados pela douta Procuradoria Especial da Marinha, acolhendo as teses da defesa conjunta, mandando arquivar os presentes autos. Por oportuno, deve ser oficiado ao agente da Autoridade Marítima a infração à relesta apontada no inquérito, pelo descumprimento da portaria 57 da Capitania Fluvial de Porto Velho, com conclui, excelências. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão dos acidentes e do fato da navegação, falhas nas máquinas de rebocador São Miguel do Iguaçu, que estava em comboio com 12 balsas, sendo 10 vazias e 2 carregadas de fertilizante, apoiado pelo rebocador Jean Filho 48, sendo o comboio abarrancado, e o naufrágio da lancha orgânica do rebocador São Miguel do Iguaçu, depois de auxiliar a manobra de amarração do comboio na margem, resultando no desaparecimento de um tripulante, senhor André Luiz Magalhães, com danos pessoais e materiais, mas sem registro de danos ao meio ambiente hídrico. Quanto às causas determinantes, provável pane seca do rebocador São Miguel do Iguaçu, apurado apenas em alguns depoimentos, e falha no motor de polpa da lancha orgânica por causa indeterminada. Decisão: julgar os acidentes e o fato da navegação tipificado no artigo 14, a linha A, naufrágio da lancha orgânica, e B, avaria ou defeito no rebocador São Miguel do Iguaçu, e artigo 15, a linha E, exposição a risco, ambos da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, 2154, como decorrentes de causas indeterminadas, acolhendo as teses da defesa conjunta, exculpando os representados do que foram acusados pela douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes autos. Outras medidas. Com foco no parágrafo único, artigo 33 da Lesta, Lei 9.537/97, oficiar a Capitania Fluvial de Porto Velho, para as providências cabíveis, a infração à relesta, decreto 2.596/98, apontada nos autos do inquérito. Artigo 23, inciso 6, descumprir a portaria 57 da Capitania Fluvial de Porto Velho,
de 3 de agosto de 2023, proibindo a manobra, a navegação noturna para comboios e demais embarcações no trecho, da responsabilidade do comandante do comboio Fagner Silva Rosa, comandante embocador São Miguel do Iguaçu. É com o voto, excelências. De acordo. Decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.856 de 2024. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Outras medidas. Oficiar a Capitania Fluvial de Porto Velho, agente da Autoridade Marítima, infração relesta. Obrigado. Nós estamos com um problema lá no banco de dados da Recim, tá? da Marinha. E a minha pergunta é: o senhor consegue conduzir? Eu posso prosseguir com o embargo. Então vamos conduzir o embargo, tá? Alguma objeção aí dos embargadores? Então vamos. O senhor consegue conduzir depois os outros também? Não. Ah, entendi. Ótimo. Então tá bom. Consegue? Então vamos fazer os embargos? Perfeito. Continuação da pauta do dia. Embargos de declaração. Processo número 37.015 de 2023. Embargante Marcos Eduardo de Souza Madureira. Advogado Dr. Marcos Eduardo de Souza Madureira em causa própria. Embargada Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Júlio Neves. Obrigado. Bom, não vamos ter sustentação, né? Ninguém se inscreveu. Eu só pediria para o senhor fazer uma revisãozinha do caso. Consegue? Só ler o acordo anterior. Posso fazer resumo, a leitura e depois minhas conclusões. Isso. Trata de uma colisão envolvendo uma moto aquática com um banhista, ocorrido no Rio Grande, e que provocou o óbito do banhista. Essa moto aquática, ela estava navegando quando o banhista estava flutuando na boia, no município de Barreiras, Bahia, e o que aconteceu é que ele veio a óbito e também o condutor sofreu traumatismo na perna, houve uma fratura. Voltou? Voltou. Desculpa interrompê-lo, mas o C está retornando. Operante, né? Então, pelo carregado inquérito, a causa determinante foi indeterminada. Depois a Procuradoria fez diligências e, após a diligência, inclusive com um depoimento aqui na Polícia Civil, a Procuradoria ofereceu representação contra o condutor. Então, a partir teve a instrução. Basicamente, a fundamentação da instrução é que tinha luzes. Ele navegava contra o sol e as luzes ofuscavam a visão dele. É essa a fundamentação na fase de instrução, mas aqui a decisão do tribunal, a minha decisão, foi condená-lo porque estava com velocidade incompatível e, consequentemente, houve a colisão com o banhista. Ele recorreu, entrou com embargo de declaração. Agora passarei a falar sobre o embargo de declaração com efeitos infringentes. A ementa: colisão de moto aquática com banhista em dispositivo inflável no Rio Grande, município de Barreiras, provocando óbito do banhista e fratura no fêmur do condutor. Condução de moto aquática de velocidade incompatível com a segurança da navegação, imprudência, condenação. O embargante fez um resumo do inquérito e, por fim, alegou que o acordo incorre em contradição expressa ao afirmar que a causa determinante do acidente foi a condução em velocidade incompatível, quanto o próprio relatório do inquérito da Marinha concluiu que a causa determinante era indeterminada, justamente pela ausência de elementos que permitissem definir a dinâmica exata do evento. É contraditório atribuir causa certa, onde a própria autoridade técnica afirmou inexistir elementos suficientes. Outra condição diz respeito à análise da velocidade. O acordo afirma que trafegar 50 km por hora seria em velocidade incompatível, mas não há qualquer parâmetro técnico ou normativo que sustente esta conclusão. A norma 3 não estabelece limite numérico para motos aquáticas, tampouco há no laudo indicando a velocidade era excessiva. O próprio fabricante orienta que a faixa de melhor controle para estabilidade e governabilidade é de 40 a 60 km por hora.
A conclusão do acordo sustentou que carece de fundamento técnico e contradiz que se reconhece sobre a dinâmica operacional dessas embarcações. Alegou obscuridade ao afirmar que o condutor deveria ter avistado o banhista, sem esclarecer como isso seria possível, alegando que o acordo afirma uma previsibilidade que não se sustenta diante de circunstâncias conhecidas. Alegou, ao final, a necessidade de efeitos modificativos na decisão. A doutora Procuradoria, em contra as razões, sustentou, em resumo, que o acordo pronunciou-se clara e expressamente a respeito das questões colacionadas pela defesa. Destaque-se que a conduta do embargante restou perfeitamente descrita no acordo, assim como a caracterização da culpabilidade, revelando-se inafastável, portanto, o reconhecimento da responsabilidade da recorrente e a imposição da devida penalidade. Passo agora às minhas conclusões, senhor presidente. Os embargos de declaração são tempestivos. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acordo recorrido, suscitando efeitos infringentes e consequente reforma. Não assiste razão ao embargante. O acordo ao embargado pronunciou-se claro e expressamente a respeito das questões colacionadas. Cabe destacar que a conduta do embargante restou perfeitamente descrita no acordo, assim como caracterização da culpabilidade, revelando-se inafastável, portanto, o reconhecimento da responsabilidade da recorrente e a imposição da devida penalidade. Observe-se que o embargante confunde excesso de velocidade com velocidade de segurança. Este conceito é sabidamente conhecido pelos navegadores e está preconizado na regra 6 do RIPIAN, que determina: toda embarcação deve navegar sempre a uma velocidade de segurança. Ele exige que o comandante ajuste a velocidade de forma a permitir uma manobra adequada para evitar colisões e parar a embarcação dentro de uma distância compatível com as circunstâncias. A regra 5 também determina que a embarcação deve manter vigilância permanente, essencial para avaliar plenamente a situação de risco de colisão, adaptando-se às condições meteorológicas e o tráfego no momento. No caso de análise, o condutor não manteve a velocidade de segurança e, consequentemente, não manteve a vigilância necessária, culminando na conclusão. Observa-se que não há vícios a sanar no acordo atacado, que dispõe, abro aspas, o representado, apesar da intensa luz solar que ofuscava sua visão, navegava com velocidade de 50 km por hora. Nesse sentido, pode-se concluir que o condutor não estava em velocidade segura de navegação, pois se estivesse, seria capaz de avistar o banhista com antecedência e manobrar para evitar a colisão. Pelos postos, presentes embargos hão de ser conhecidos, sendo negado seu provimento, mantendo-se o acordo atacado, haja visto que não incorreu em contradição, omissão ou obscuridade. É como eu concluo, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Peço a palavra, excelência. Acompanho o eminente desembargador relator. O RIPIAN, na regra 5, 6 e 7, estão entrelaçadas. E a colocação da regra 6, ela fala velocidade de segurança, né? E o primeiro item a ser observado, velocidade de segurança, é o grau de visibilidade. No momento em que a pessoa está com o sol na sua proa, ele fica totalmente ofuscado. Manter 50 km por hora, que nós sabemos que no mar é uma velocidade bastante elevada, né? E a pessoa dizer que isso aí está normal, é a falha de vigilância que está contida no entrelaçamento que existe entre as regras 5, 6 e 7, e eu acompanho Vossa Excelência no sentido de que não deve ser dado provimento. Por favor, desembargador. Assim, só para acrescentar, então, a contradição, na verdade, está nos argumentos do embargante, né? O acordo estava perfeito, ele não tinha nenhuma contradição a ser sanada, porque você já está no acordo, dizendo exatamente isso que o desembargador Ladeiras disse, não tinha nada a ser saneado nesse sentido. Eu acho que o senhor foi até bastante didático para ele, para demonstrar que esses argumentos que ele trouxe são para um bom navegador, mas em 7 anos de embargo de declaração, bastava dizer não há contradição alguma, estava perfeito, o acordo estava bem descrito para qualquer um que lê e entendê-lo, não tinha nada a ser saneado, dizer essa coisa, a velocidade de segurança, velocidade de baixa velocidade, alta velocidade, isso não é motivo para alterar o acordo, não tem nada a ser saneado, eu concordo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu ia falar justamente isso, não está enxergando direito e continua com a velocidade, né? Mínimo reduz, né? E o embargo de declaração aqui, bom, como a gente já viu outros, né?
Palavra com o senhor, encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator, Júlio Neves. Senhor presidente, senhores desembargadores, decisão: conhecer os embargos de declaração, negando-os de provimento, mantendo-se integralmente a decisão atacada. É como voto, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Como voto os demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador relator, Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 37.015 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade conhecer e negar provimento aos embargos de declaração. Continuação da pauta do dia. Processo número 37.251 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Paulo José Torres Espírito Santo, condutor da balsa. Advogado Dr. Dijaci Goulart. Marcelo Cardelli, proprietário da balsa. Advogado Dr. Carlos Eduardo da Silva. Gabriel Carlos de Araújo Costa, condutor da lancha Revel. Palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, consta que cerca das 8 horas e 25 minutos do dia 16 de junho de 2022, ocorreu o naufrágio parcial da balsa Titanico, conduzida por Paulo José Torres Espírito Santo, quando ocorreu o seu adernamento, resultando da concentração repentina em um dos bordos da embarcação pelos passageiros transferidos da lancha Blesser, que estava à deriva em decorrência de pane no sistema de propulsão, culminando na morte por afogamento de 2 passageiros, Lauro Xavier Bebel Júnior, passageiro da balsa, e Isamara Pereira Messias, passageira da lancha, no Lago de Furnas, Capitólio, Minas Gerais, com danos materiais e pessoais, sem registro de danos ao meio ambiente hídrico. A balsa Titanico estava com alteração de comprimento, originalmente 8,20 metros, e estava com 9,88. A lancha Blesser era de propriedade de Diego Latasso Santa Maria. Inquérito instaurado pela Delegacia Fluvial de Furnas, foram ouvidas 8 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial elaborado em 28 de junho de 2022, com imagens da embarcação Titanico, que estão sendo exibidas, e um croquis do local do acidente, consta que a embarcação Titanico apresentava danos no toldo, aboreste e torção na estrutura do toldo de bombordo, resultado do emborcamento. A churrasqueira a ré por bombordo foi perdida no acidente e a pia de ré de bombordo estava fora de sua posição original. O material de salvagem foi removido, impossibilitando a verificação de sua conformidade com as normas. Não foi encontrado rádio VHF a bordo. Além disso, verificou-se que houve modificação no comprimento da embarcação, pois, segundo os documentos da embarcação, tinha 8,20 metros, quando, de fato, na verdade, tinha 9,88. Foi possível notar que 2 barris de polipropileno de 90 centímetros foram adicionados ao casco original, provavelmente com o propósito de incluir uma pia e um banheiro. Essas alterações, segundo os peritos, podem ter afetado a estabilidade da embarcação. Os peritos então consideraram que os fatores de material operacional contribuíram. O proprietário prolongou o comprimento total da embarcação e adicionou o banheiro e pia, acoplando 2 barris de polipropileno ao casco da embarcação, além de ter excedido a lotação ao embarcar os passageiros que estavam à deriva na embarcação Blessed, concluindo que a causa do emborcamento foi imprudência do condutor e negligência do proprietário. Apontou ainda infrações ao relesta. O encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante foi imprudência, imperícia e negligência, apontando o senhor Paulo José Torres Espírito Santo, condutor da embarcação Titanico, e o senhor Gabriel Carlos de Araújo Costa, condutor da embarcação Blessed, como possíveis responsáveis diretos pelo acidente. Apontou ainda o senhor Marcelo Cardelli, proprietário da embarcação, como possível responsável indireto. Os indiciados, Marco Cardelli e Paulo de Torres, apresentaram defesas prévias. Márcio Cardelli aduziu, em síntese, que a alteração na embarcação Titanico não foi capaz de gerar comportamento instável e contribuir para o acidente de navegação. Paulo José Torres Espírito Santo alegou que o condutor da embarcação Titanico avistou sinais de luzes durante navegação na represa de Furnas
imaginou serem pedidos de socorro, que estavam à deriva. Indo ao encontro desses sinais, sabendo a capacidade da embarcação, disse que poderia socorrer as crianças e as mães. Nada mais que isso. Contudo, as pessoas desesperadas, sem organização, pularam na embarcação Titanico. Afirmou que não autorizou que as pessoas da embarcação Blessed embarcassem, abro aspas, pois essas pessoas estavam à deriva, alcoolizadas, desesperadas, esperando socorro, sendo impossível ao Sr. Paulo prever essa debandada, ou sequer impedi-la a tempo para que não ocorresse o que ocorreu, o pior. Fecho aspas. A doutor Procurador Especial da Marinha apresentou representação em face de Paulo José Torres Espírito Santo, condutor da balsa Titanico, Marcelo Candelli, na condição de proprietário dessa balsa, e Gabriel Carlos de Araújo Costa, condutor da embarcação Blessed, com foco no artigo 14, alínea A, naufrágio, e artigo 15, alínea A, exposição a risco, fundamentando que terá sustentação pelos representantes da PEN. Os representados não têm condenação neste egrégio tribunal. Marcelo Candelli apresentou a tese de ausência de culpa ou dolo. A defesa sustentou a ilegitimidade passiva do proprietário, afirmando que ele não estava presente no acidente, nem contribuiu para o emborcamento, atribuiu exclusivamente ao embarque desordenado e sem autorização dos passageiros da embarcação Blessed, durante a operação de socorro. Alegou que a Titanico navegava regularmente, em condições seguras, e que as alterações estruturais não comprometiam sua estabilidade. Ao final, requeriu a concessão de gratuidade de justiça, a total improcedência, representação e arquivamento do feito. Paulo José Torres Espírito Santo apresentou a tese de ausência de culpa. Afirmou que ele é habilitado, conduzia embarcação regular e equipada e apenas tentava prestar socorro. Segundo a defesa, os passageiros da Blessed, desesperados e alcoolizados, passaram rapidamente para Titanico, causando o excesso de peso em um dos bordos e o consequente emborcamento. Requeriu, ao final, o arquivamento da representação. Gabriel Carlos de Araújo Costa deixou de se manifestar, sendo declarada sua revelia. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e alegações finais, apenas a PEN e os dois já citados se manifestaram em relatório, excelências. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da Procuradoria Especial da Marinha, procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, no presente caso, o senhor Paulo José Torres Espírito Santo, condutor da balsa Titanico, atuou com negligência e imprudência, visto que excedeu a lotação de sua balsa ao embarcar os passageiros que estavam à deriva na lancha Blessed, expondo a risco a incolumidade e segurança de sua embarcação e das vidas de bordo. Risco este que efetivamente se materializou com a falta de estabilidade da balsa, que culminou no adernamento, seguido do emborcamento e com a lamentável perda de 2 vidas humanas. Por sua vez, o senhor Marcelo Cardelli, proprietário da balsa Titanico, agiu de modo imprudente e negligente, visto que efetuou alterações relevantes na embarcação. Ele prolongou o comprimento total da embarcação e adicionou um banheiro e uma pia, sem o devido cumprimento do previsto nas normas da autoridade marítima, colocando assim em risco a embarcação e as vidas de bordo, tendo contribuído, por consequência, com o emborcamento da embarcação. Por fim, o senhor Gabriel Carlos de Araújo Costa também agiu com negligência ao deixar de realizar a manutenção preventiva do motor de sua embarcação, tendo acarretado o problema inicial de propulsão de sua embarcação e consequente deriva. Não obstante, o senhor Gabriel também agiu de forma culposa e contribuiu para o resultado, uma vez que permitiu o desembarque descontrolado dos passageiros de sua embarcação, ensejando o adernamento da balsa Titanico. O condutor da balsa Blessed deveria ter orientado e até impedido que seus passageiros embarcassem todos no mesmo bordo da balsa Titanico, tendo assim afetado a estabilidade da balsa e contribuído diretamente para o ocorrido. Ressalta-se ainda que, mesmo devidamente citado para responder à presente demanda, o representado quedou-se inerte, sendo declarada sua revelia. Por
Por fim, cabe destacar que a prestação de socorro, que é um dever legal e uma conduta louvável, não pode produzir outra exposição a risco à incolumidade da segurança da navegação, da embarcação e das vidas de bordo. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos 3 representados nos exatos termos de sua peça exordial. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, mais uma vez, entendo deve ser acolhida a tese das defesas. Das provas dos autos, além dos 8 depoimentos, temos um laudo de exame pericial com fotos da embarcação Titanic reflutuada, sendo constatado pelos peritos que houve alteração estrutural pelo prolongamento da embarcação, concluindo que a causa determinante foi a imprudência do condutor ao embarcar passageiros excedendo sua lotação autorizada, somando-se à negligência do proprietário que efetuou alterações relevantes na embarcação, sem o devido cumprimento das normas. Dos depoimentos destaca-se: Gabriel Carlos de Araújo Costa, condutor da embarcação Blessed, relatou que um dos motores da sua embarcação parou de funcionar. Ao tentar empreender navegação com apenas um dos motores, ele superaqueceu. Que pediu aos passageiros para não passarem para a embarcação Titanico. Acredita que a causa do acidente foi a quantidade de pessoas que embarcou na balsa Titanico e acredita que esta não deveria ter se aproximado, pois já havia uma embarcação a contrabordo prestando apoio. Júlio César Pereira Gonçalves, passageiro da Titanico, relatou que o que motivou o condutor da embarcação em que estava a ajudar a outra foi a presença de mulheres e crianças. No momento do acidente já estava escuro, a visibilidade só era boa quando o condutor utilizava uma lanterna para iluminar o local da outra embarcação. Marcelo Cardelli declarou ser o proprietário da embarcação Titanico, que, em razão de uma cirurgia de colocação de prótese no fêmur, não conseguiu fazer a transferência perante a Marinha. Alegou que aumentou a embarcação em 90 centímetros e que a mesma estava segura. A embarcação tinha acabado de passar por manutenção completa e estava muito segura. Nas folhas constam recibos de compra realizada pelo seu Marcelo, segundo ele, para realizar a manutenção da embarcação Titanico. As demais testemunhas relataram os fatos como constam no laudo do exame pericial. Não há prova de que as alterações da embarcação Titanico contribuíram para o acidente, por não haver cálculos estruturais desta alteração, o que deve ser apontado como infração à relesta. O embarque desordenado dos passageiros de embarcação Blessed para a embarcação Titanico se deu por culpa desses passageiros, pois, do que consta dos depoimentos, ocorreu contrariando ordens dos 2 condutores, havendo, nesse aspecto, inexigibilidade de conduta diversa, pois a embarcação Titanico havia se aproximado para a prestação de socorro, com a intenção de receber apenas crianças e suas mães. Gabriel Carlos de Araújo Costa, raiz amador e motonauta, condutor da Blessed, foi responsabilizado por deixar de realizar manutenção preventiva no motor da embarcação, causando sua deriva, mas ele não era o proprietário da embarcação. E também por permitir o desembarque descontrolado dos passageiros de sua embarcação, ensejando o adernamento da balsa, mas consta que ele pediu aos passageiros para não passarem para a embarcação Titanico e que não teve como impedir. Por todo exposto, a despeito do grave resultado, perda de 2 preciosas vidas humanas, com base nas provas dos autos, representados devem ser exculpados daquilo que foram acusados pela douta Procuradoria, acolhendo sua tese de defesa, mandando arquivar os presentes autos e oficiar ao agente da Autoridade Marítima a infração à relesta apontada no inquérito. É como conclui, excelências. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras, para apresentar o seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente e do fato da navegação, naufrágio parcial da balsa Titanico, após sofrer adernamento quando tentava prestar socorro à lancha Blessed, que estava à deriva, resultando no óbito por afogamento de 2 passageiros, Lauro Xavier Bebel Júnior, passageiro da balsa, e Isamara Pereira Messias, passageira da lancha, no Lago de Furnas, Capitólio, Minas Gerais,
com danos materiais e pessoais, mas sem registro de danos ao meio ambiente hídrico. Quanto às causas determinantes, passagem descontrolada e desautorizada de passageiros da lancha para a balsa, se concentrando em um dos bordos da balsa, quando esta se aproximou para prestar socorro à lancha. Decisão: julgar o acidente e o fato da navegação, tipificado no artigo 14, alínea A, naufrágio parcial, e artigo 15, alínea E, exposição a risco, da Lei nº 2.754, como decorrente de culpa de terceiros, acolhendo as teses das defesas, exculpando os representados do que foram acusados pela douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes autos. Outras medidas: com fulcro no parágrafo único do artigo 33 da Leste, Lei 9.537/97, oficiar a Delegacia Fluvial de Furnas para as providências cabíveis às infrações ao relesta, Decreto 2.596/98, apontados nos autos do inquérito. Artigo 18, inciso 1. Alteração das características da embarcação em desacordo com as normas, combinado com os itens 3.16 e 3.27 da norma 3 DPC, da responsabilidade do proprietário da embarcação Titanico, Marcelo Cardelli. É com voto, excelências. Obrigado. Com votos dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto. Senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.251 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Outras medidas, oficiar a Delegacia de Furnas, agente da Autoridade Marítima, a infração relesta. Processo número 37.174 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Alisson Varreira dos Santos, proprietária. Advogada da Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, conste que no dia 6 de novembro de 2022, por volta das 15 horas e 40 minutos, ocorreu a queda na água, seguida de morte por afogamento do condutor da moto aquática SAM 77, Juan Duarte Pereira, inabilitado, na barragem do Arroio Duro, município de Camarã, Rio Grande do Sul, com danos pessoais, mas sem registro de danos materiais ou ambientais. A moto aquática era de propriedade de Alisson Varreira dos Santos. O inquérito foi instalado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, ouvidas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe. No laudo de exame pericial, consta que a embarcação encontrava-se em boas condições. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos. No dia 6, às 15 horas e 20 minutos, o senhor Juan Duarte Pereira pegou a moto aquática SAM 77 para iniciar manobra na represa barragem do Arroio Duro. Às 17h30, a vítima pediu para seu amigo filmar a manobra. Cerca das 15h40, o senhor Juan caiu da moto aquática durante a manobra e gritou por socorro. No dia 7 de novembro, o corpo foi localizado pela equipe de buscas. Os peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, na medida em que o condutor da moto aquática, vítima fatal, era inabilitado, e que a causa do ocorrido foi imperícia do condutor por não ser habilitado e por não portar equipamento de salvatagem, e também imprudência do proprietário da moto aquática ao deixar a chave do equipamento que acabou sendo utilizado pela vítima. Apontou ainda infrações ao relesta. Na folha 30, consta a certidão de óbito Juan Duarte Pereira, indicando como causa da morte asfixia mecânica por afogamento. Nas folhas consta o inquérito policial da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. O encarregado do inquérito considerou que os fatores material e operacional contribuíram: falta do material de salvatagem e inabilidade da vítima, e negligência de Juan Duarte Pereira, vítima fatal, apontando este como possível responsável direto, e também a imprudência do senhor Alisson Santos, proprietário da moto aquática, sendo apontado como responsável indireto, ao deixar a chave de ignição na moto aquática, e que não foi possível encontrar o endereço indicado para que pudesse ser notificado para apresentar defesa prévia. A douta Procuradoria representou em face de Alisson Varreira dos Santos, na qualidade de proprietário de fato da moto aquática SAM 77,
conforme no artigo 15, a linha E, exposição a risco, fundamentando e terá sustentação ilustre representante da PEN. O representado que não tem condenação neste tribunal, depois de esgotados outros meios de citação, não localizado, após citação por edital, deixou de apresentar defesa e foi defendido pela douta Defensoria Pública da União, que alegou que o inquérito é falho, com lacunas e contradições, não esclarecendo adequadamente os fatos. Sustentou a ausência de provas dos requisitos de responsabilidade, fato, dano, culpa e nexo causal, impugnando genericamente e destacando que o ônus da prova é do autor. Ao final, requeriu improcedência a representação e o arquivamento do processo. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e alegações finais. Falaram as partes do relatório, excelências. Obrigado. Palavra com o senhor representante da Procuradoria Especial da Marinha, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria Especial da Marinha reitera os termos de sua exordial, por entender que restou devidamente configurada a exposição a risco envolvendo a moto aquática SAN 77, ocorrido na barragem do Arroio Duro, município de Camaquã, Rio Grande do Sul. No presente caso, restou devidamente caracterizado que o senhor Alisson Varreira dos Santos, proprietário de fato da moto aquática, agiu de forma negligente ao deixar as chaves da moto aquática na ignição, de modo a viabilizar que qualquer pessoa, inclusive inabilitadas, tivessem acesso à embarcação, sendo essa a conduta determinante para o fato típico, exposição a risco do tráfico aquaviário das vidas e fazendas de bordo. Não obstante, essa Procuradoria entende que o senhor Juan Duarte Pereira, condutor inabilitado e sem colete salva-vidas, também agiu de forma culposa e deu causa ao acidente. Contudo, em virtude do seu óbito, esta Procuradoria deixou de representá-lo, tendo requerido o reconhecimento expresso desse tribunal no sentido de extinguir sua punibilidade. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado nos exatos termos de sua peça exordial. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, vou pedir para exibir as imagens. O representado não foi ouvido nos autos do inquérito, mas foi ouvido na polícia. Então, foi extraído os pontos que eu considero mais relevantes, né? A questão da causa determinante, né, que foi deixar a chave na ignição, que diversos casos já ocorreram aqui, nós condenamos o proprietário pela sua imprudência, notando que ele é inabilitado, ou seja, aquela pessoa que sequer tem noção, aparentemente, do que está fazendo de errado, né, que é uma gravidade deixar uma máquina dessa com chave na ignição. E do que consta dos depoimentos, ele estava autorizando o pessoal a utilizar sua embarcação. Próximo slide. E aí foi a constatação de que a vítima estava com a chave na mão. Próximo slide. E aí que não era habilitado para conduzir a embarcação. Bem, entendo que assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha e deve ser condenado ou representado. Das provas dos autos, temos lá o exame pericial, 2 depoimentos, o da mãe da vítima fatal e do ex-proprietário da moto aquática. Cópia dos boletins de ocorrência da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Cópia das mensagens referentes ao incidente SAR. Certidão de óbito da vítima, estudante de 18 anos de idade. Causa da morte, asfixia mecânica por afogamento. Fotos da vítima, registro das buscas pelo Corpo de Bombeiros, auto de apreensão da embarcação, cópia do inquérito policial, laudo pericial necroscópio concluiu que não foi detectada a presença de álcool na vítima e que concluiu que a morte foi por afogamento. No laudo consta que o proprietário da moto aquática era o Sr. William e que a vítima havia pedido para que um amigo não identificado filmar suas manobras. A vítima caiu na água sem portar equipamento de salvatagem e sem possuir habilitação, e não conseguiu nadar até a margem. Uma pessoa que estava chegando ao local, não identificado, pulou na água para tentar socorrer, mas não conseguiu, e que os amigos da vítima acionaram a Brigada Militar. Em seu depoimento, o Sr. William Nick
claro, declarou que vendeu a moto aquática Sun 77 em outubro de 22 para Alisson Santos e que não era mais o proprietário à época dos fatos. No boletim de ocorrência, Folhas, consta a identificação de terceira testemunha, nome Alisson Varreiro dos Santos. Na ocorrência policial, Folha, consta que, abro aspas, uma chave de acesso do jet ski apreendido que estava na mão da vítima, fecho aspas. Na ocorrência policial, Folhas, consta, abro aspas, o jet ski GS Cian 100, branco com vermelho, e um reboque foram apreendidos e foram ouvidas as testemunhas do fato, conforme anexo. O senhor Alisson Varreira dos Santos identificou-se como proprietário do jet ski, mas não apresentou documentação pertinente. Ao mesmo, o soldado McLean e soldado Machado assumiram o relato do participante relatar estar na barragem com alguns amigos e que Juan pegou o seu jet ski para pilotar, que em determinado momento ouviu as pessoas gritando que alguém tinha caído na água e estava se afogando. Foi quando se deu conta que era seu amigo Juan, que nenhum dos dois é habilitado para pilotar o jet ski e que não tem posse dos documentos que comprovem que ele é o proprietário, fecho aspas. Por todo exposto, devem ser acolhidos os termos da representação, responsabilizando o representado por sua imprudência, pois deixou as chaves da moto aquática na ignição, de modo a viabilizar que qualquer pessoa, inclusive inabilitada, tivesse acesso à embarcação, sendo essa a conduta determinante para a exposição a risco exposição a risco das vidas de bordo. Na aplicação da pena, deve ser considerada também a contribuição da vítima fatal, que assumiu o risco por não ser habilitado e conduzir a embarcação sem colete salva-vidas, mas também o resultado nefasto, o óbito de uma preciosa vida humana. E por oportuno oficiar a Capitania de Esporte do Rio Grande do Sul as infrações a infração ao artigo 16, inciso 1 do Rei Lestra e enviar cópia do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É como conclui, excelências. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar o seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, aquilo que a gente fala com frequência, né? Colete salva-vidas salvam vidas, né? Mais um caso de perda de uma vida humana que poderia ter sido salvo se tivesse com colete salva-vida, independente de todo o resto. Quanto à natureza e extensão do fato da navegação, queda na água, seguida de morte por afogamento, do condutor da moto aquática Sun 77, Juan Duarte Pereira, inabilitado, na barragem do Arroio Duro, município de Camaquá, Rio Grande do Sul, com danos pessoais, mas sem registro de danos materiais ou ao meio ambiente hídrico. Quanto às causas determinantes, condutor inabilitado, sem o indispensável colete salva-vidas e chave da moto aquática deixada na ignição, de modo a viabilizar que qualquer pessoa, inclusive inabilitada, tivesse acesso à embarcação. Decisão. Julgar o fato da navegação tipificado no artigo 15 ANNE, exposição a risco, como decorrente da imprudência do representado, Alisson Varreiro dos Santos, proprietário da moto aquática Sun 77, acolhendo os termos da representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, e constando as circunstâncias, consequências e agravante, com foco nos artigos 121, incisos 1 e 7, 124, inciso 9, 127 e 139, inciso 2, todos os artigos da Lei 2.754, aplicar-lhe as penas cumuladas de multa de 3.000 FIR e repreensão, isento das custas processuais, em deferimento à defesa patrocinada pela douta Procuradoria Especial da Marinha. Outras medidas. Com foco no parágrafo do artigo 33 da Lestra, oficiar a Capitania de Esporte do Rio Grande do Sul, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis à infração R-Lestra, apontada no inquérito, da responsabilidade do proprietário da moto aquática Sun 77, Alisson Varreiro dos Santos, sem relação causal com o fato da navegação em pauta. Artigo 16, inciso 1, deixar de realizar a transferência da embarcação na capitania. E, com foco no artigo 21 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, Lei 2.754, enviar cópia do acordo do outro Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É com voto, excelências.
Obrigado. Como votam os demais desembargadores? De acordo? Então, decidiu primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador, relator Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.174 de 2023. Decidiu a primeira turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 3.000 FII, isento das custas processuais. Outras medidas, oficiar Capitães dos Portos do Rio Grande do Sul, agente da Autoridade Marítima e Infrações ao Relesta, e enviar a cópia do acordo ao douto Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Processo número 37.732 de 2024. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Francisco de Assis da Silva, proprietário e condutor, advogado da DPU do Rio de Janeiro. O senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de naufrágio de uma embarcação sem nome, ocorrido cerca das 13 horas e 30 minutos do dia 15 de outubro de 2023, quando era conduzido por seu proprietário, Francisco de Assis da Silva, marinheiro auxiliar de Convés, durante singradura com o objetivo de empreender atividade de pesca. Ocorrido após um reparo que foi realizado em um furo no casco dias antes, ter se desprendido, ocasionando a entrada de água na embarcação a 2,5 milhas de distância da costa, em Paripuera, Alagoas, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ao meio ambiente hídrico. A embarcação sem nome não era escrita e tem casco de madeira de 8,20 metros de comprimento. O inquérito foi instalado pela Capitania de Portos de Alagoas, ouvidas 2 testemunhas. No laudo de exame pericial, com imagens da embarcação e da avaria que está sendo exibido, e croquis do local do acidente. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que os fatores operacional e material contribuíram, uma vez que foi realizado um reparo artesanal no casco e este se desprendeu, expondo o furo, ocasionando a entrada de água e, por conseguinte, o naufrágio. E por não ter sido realizada uma verificação adequada e suficiente para mitigar o problema. Apontar ainda a infração à relesta. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, considerou que a causa determinante foi a negligência do condutor por não ter inspecionado cuidadosamente a embarcação, o que acarretou no embarque de água pelo furo, na quilha, à popa, quando o remendo se desprendeu. Apontou também a infração à relesta. O indiciado apresentou defesa prévia, aduzindo em síntese que as irregularidades da embarcação estavam sendo sanadas e que sua habilitação já se encontrava regular. A doutor Procuradoria Especial da Marinha apresentou representação em face de Francisco de Assis da Silva, na qualidade de condutor da embarcação sem nome, com foco no artigo 14, alinear naufrágio, e artigo 15, alinear exposição a risco, e terá sustentação do representante da doutor Procuradoria. O representado, que não tem condenação neste agreste tribunal, apresentou defesa patrocinada pela doutora Defensora Pública da União, com a tese de ausência de culpa. Requeriu inicialmente o benefício de gratuidade de justiça. No mérito, sustentou que o naufrágio da embarcação ocorreu em razão da entrada de água por abertura anteriormente reparada, sem que o condutor tivesse conhecimento de eventual defeito ou reparo. Afirmou que não houve negligência ou imprudência, destacando que todos os tripulantes utilizavam coletes salva-vidas e não houve vítimas nem danos ambientais. Subsidiariamente, caso haja condenação, requeriu a aplicação de penalidade mais branda. Aberta a instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e alegações finais falaram as partes ao relatório, excelências. Obrigado. Palavra com o senhor representante da PEN, procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria Especial da Marinha representou em face do senhor Francisco de Assis da Silva, na qualidade de condutor da embarcação de pesca sem nome e também não inscrita, por entendê-lo responsável por exposição a risco e naufrágio da referida embarcação. No presente caso, restou demonstrado que o reparo artesanal realizado no casco de madeira contribuiu para o embarque de água no furo na quilha, à popa da embarcação, quando durante a singradura o remendo se desprendeu, causando o embarque de água e consequente naufrágio. Assim, restou configurado que a negligência do representado, visto que tinha ciência do reparo mal executado, tendo mesmo assim empreendido navegação.
Dessa forma, o condutor expôs a risco a incolumidade e segurança da embarcação e das vidas de bordo, tendo contribuído, por óbvio, com o naufrágio da embarcação. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, nesse caso havia colete salva-vida e todos estavam vestindo, ou seja, não houve óbito a ser apurado. Entendo que assiste a razão à douta Procuradoria e o representado deve ser responsabilizado por aquilo que foi acusado. Das palavras dos autos, temos um laudo de exame pericial que constatou a perfuração na quilha, na região da popa. As fotos exibidas demonstram a embarcação em mau estado. Das respostas dos peritos na folha 5 consta, abro aspas, bom estado de conservação apresentando um furo na quilha localizado na popa, fecho aspas, do qual discordo. E que havia material de salvatagem a bordo em quantidade suficiente e que todos a bordo estavam vestindo os coletes salva-vidas. Dos depoimentos destaco, Francisco de Assis da Silva, condutor e proprietário da embarcação sem nome, declarou que a mesma estava em processo de regularização e que na manhã do acidente preparou a embarcação para passar 6 dias no campo de pesca de São Gonçalo. Ao sair, cerca de 2,5 milhas, a embarcação começou a fazer água no compartimento do motor. A embarcação havia sido reparada com um remendo em um furo na altura da quilha, na popa, e que este remendo se desprendeu, ou seja, disse ele, abro aspas, um serviço de carpintaria mal feito, fecho aspas. Após 4 dias do naufrágio, recuperou a embarcação com a ajuda de colegas pescadores e conseguiu recuperar o motor, porém todo o material de pesca foi perdido. Heraldo dos Santos Nascimento, um dos tripulantes inabilitados da embarcação, relatou que ao sair cerca de 2 milhas, o condutor avisou que estava entrando água na embarcação e mandou acionar as bombas elétricas, em manual. Porém, em alguns minutos a embarcação já estava adernando. O condutor mandou que todos usassem os coletes salva-vidas e logo em seguida a embarcação naufragou. A embarcação sofreu um reparo em um furo dias antes e que esse reparo tinha sido mal feito, ocasionando o desprendimento do remendo e expondo o furo abaixo da quilha. Havia 3 tripulantes a bordo, porém apenas o condutor era habilitado. Por todo exposto, excelências, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhido os termos de representação para responsabilizar o representado, proprietário e condutor, pelo acidente e pelo fato da navegação em apreço. E na aplicação da pena, além de não ter condenação nem chegar a esse tribunal, com seu depoimento ajudou a esclarecer o acidente e não resultou danos pessoais nem ambientais. É como conclui, excelências. Obrigado. A palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão dos acidentes de navegação, água aberta e naufrágio de uma embarcação sem nome, usada para pesca, a 2,5 milhas da costa, em Paripuera, Alagoas, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, entrada de água por um furo no casco que sofreu reparo dias antes, ocorrendo desprendimento do remendo. Decisão. Julgar os acidentes da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, água aberta e naufrágio parcial, da Lei nº 2.754, como decorrente de negligência do representado, Francisco de Assis da Silva, marinheiro auxiliar de Convés, condutor e proprietário de embarcação sem nome, acolhendo os termos de representação da douta Procuradoria Especial da Marinha. E considerando as circunstâncias, consequências e atenuante, com foco nos artigos 121, incisos 1 e 7, 124, inciso 9, 127 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, aplicar-lhe as penas cumuladas de repreensão e multa de 200 UFIR, isento das custas processuais, em deferimento ao pedido de sua defesa patrocinada pela douta Defensoria Pública da União. Outras medidas. Com foco no parágrafo único do artigo 33 da Leste, Lei 9.537/97, oficiar a Capitania do Esporte de Alagoas, para as providências cabíveis à infração R-Lesta, Decreto 2.596/98, sem relação causal com o acidente em pauta, da responsabilidade do proprietário Francisco de Assis da Silva.
Artigo 16, inciso 1, deixar de inscrever a embarcação na capitania. É com voto, excelências. Obrigado. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator. Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.732, 2024. Decidiu a primeira turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 200 UFI, isento de custas processuais. Outras medidas, oficiar capitão dos Portos de Alagoas, agente de autoridade marítima, a infração ao relesta. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicadas no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Muito obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. Nos encontraremos amanhã, né? Nós temos a sessão plenária e também aqui eu acho que o senhor tinha que falar alguma coisa pela despedida da primeira turma. Eu realmente eu pedi a palavra para agradecer aqui aos meus pares aqui nessa turma, que essa é a última vez que nós nos reunimos em turma para até o meu possível retorno daqui a 3 anos. Ainda bem que os senhores terão a companhia do doutor Marcelo Neves, um doutor em Direito, uma figura excelente, muito benquista no meio marítimo, e eu tenho certeza que conduzirá aqui junto com os senhores essa turma, e permaneceremos sendo a melhor turma, né? Porque são 2, a nossa é a primeira, não é à toa, a primeira turma, e graças aos senhores. Eu tive muito orgulho de ter sido par dos senhores aqui. Desembargador Júlio Neves, nosso astronauta, né, engenheiro. Desembargador Fernando Ladeiras, um navegador que navega desde o tempo do Baden e está aqui do meu lado. Então, foi muito bom estar nessa bancada com os senhores. E, senhor presidente, o senhor também conduziu, o senhor que criou essas turmas, né, separou o nosso tribunal em turmas para dar às partes a chance de uma segunda análise de seus processos, né, num duplo grau de jurisdição criados aqui, graças à sua genialidade. Eu fiz parte, então, dessa turma. Agradeço a todos, então, como última participação. E, junto com o Almirante Lobo, que vem aqui presidir nosso tribunal daqui a alguns dias, eu, provavelmente nesse dia, acredito que já terá sido nomeado o desembargador Marcelo. Mas, se não, eu participarei da sessão, sentado aqui, talvez, eu não sei como a gente fará no dia, mas sentado aqui mais como uma figurante aqui, porque minhas licenças saem no dia 27, poucos dias antes do senhor entrar, e eu desejo todo sucesso, todo o trabalho. O senhor já contou ali para nós a forma como o senhor é capaz de meter a mão na graxa, se meter debaixo de motores Então, isso aqui vai ser muito mais fácil de tocar do que um submarino que dá pane a 100 metros de profundidade. Então, desejo ao senhor todo sucesso e muitas alegrias que esse tribunal traga ao senhor. Do desembargador presidente Ralph Dias, muito obrigado por tudo. Doutora Ana Paula, a Procuradoria aqui, na pessoa do Almirante Barros Coutinho, do procurador Jorge, que tem uma postura de promotor de justiça. Eu já fiz audiências de Vossa Excelência, o senhor realmente tem uma postura muito firme e orgulha certamente a Procuradoria. Então, muito obrigado a todos. Peço a palavra, excelência. Bem, eu aproveitar, né, essa primeira oportunidade do Almirante Lobo, que em breve estará sentado na cadeira de presidente do Tribunal Marítimo, reforçar tudo aquilo que nós conversamos naquela nossa reunião e desejar que o senhor tenha muito sucesso, né? Isso é uma prévia, porque o senhor não assumiu ainda, mas é o nosso sentimento, né, do presidente e dos desembargadores. E dizer com muita tristeza, não a chegada do Marcelo, que é muito bem-vindo, mas da saída do desembargador Nelson,
que será uma grande perda para nós, porque ele é um agregador, uma pessoa com um carisma fantástico, né, que torna o ambiente onde ele está super agradável. Vamos sentir falta das suas piadas, das suas brincadeiras, daquela pessoa que perde a piada, perde o amigo, mas não perde a piada, né? E, bem, essa é a primeira turma de primeira, né? O presidente também está nos... Essa não é a sua última... então, nós teremos ainda... Da primeira turma, Poxa, então, vou chorar aqui. 2 despedidas assim fica muito difícil. Então, era mais para parabenizar o desembargador presidente pelo excelente trabalho. A gente até discutiu, não, todo mundo tem que falar alguma coisa. Eu falei, é só dizer excelente, 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 quer dizer, fica até redundante, mas é de fato. A sua passagem foi marcante. É até difícil, né? Quando a gente assume um navio, um comando, e o comandante é excelente, a gente fica, dificuldade, porque, o cara é excelente, qualquer coisa que eu faça vai ser difícil de comparar. Então, eu sei que o sarrafo está lá em cima, o Almirante Lobo vai ter alguma dificuldade nesse aspecto, porque o brilhantismo do Almirante Ralph foi espetacular, né? Não vou falar muito, senão vou começar a me emocionar, né? E dizer que é uma grande honra trabalhar com o senhor, mas a gente vai estar amanhã no pleno, mais uma vez, e aí acho até que alguns também vão querer se manifestar nesse sentido. Mais uma vez, muito bem-vindo, e aquilo que nós falamos lá é verdadeiro, o senhor pode contar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, estaremos todos a seu dispor para lhe ajudar naquilo que for necessário. E eu sei que em breve você vai estar dando aula de direito marítimo, como o Almirante Ralph hoje é convidado frequentemente, não porque é presidente, mas porque mostrou uma capacidade enorme nesse sentido. Então, muito obrigado, presidente, seja bem-vindo e vou sentir muito sua falta. Pedir a palavra também, senhor presidente. Em primeiro lugar, uma satisfação receber aqui o Almirante Lobo, na primeira sessão, participando aqui, vendo os nossos trabalhos, acompanhando. Primeira de muitas sessões, a gente trabalhar junto. Então, é um prazer enorme. E ao desembargador Nelson, eu vou ficar com saudade, né? Saudade das brincadeiras, do almoço, e aqui também, principalmente, que ele é nosso Barbosa Lima sobrinho. Qualquer dúvida processual, a gente, eu brinco com ele que King, ajuda aqui, ele tem sempre, conhece bem a parte processual e do direito. Então, muito sucesso no nosso empreitado. Fiquei triste que ele falou daqui a 3 anos, talvez eu não volte. Não, de repente, fico bem substituído para o desembargador Marcelo Neves, mas, de qualquer forma, desejo muito sucesso na sua missão, na plantação de café que está aí de vento em popa. Tá, muito sucesso e uma satisfação enorme, desembargador Nelson. Obrigado. Agradeço aí, agradeço os votos formulados, né? Já desejo sorte ao Almirante Lobo, bem-vindo. Essa é a primeira turma. Eu tenho a turma preferida. Falar, uns dizem que é a primeira, outros dizem que é a segunda. Citar isso. O desembargador Nelson, todo esse período que foi muito, como diz o do Júlio, com muito Lima Sobrinho, clareando os efeitos do CPC sobre as nossas atividades, e sempre naquela balança, né, que tem toda a balança, a justiça é uma balança, né, do rito processual, do rito técnico, aquela velha discussão que a gente sempre teve, né, dos entendimentos, a convicção de cada um, sempre respeitando as opiniões e as diversas decisões. Bom, nós vamos rever amanhã, tá? Então aqui eu, de primeira turma, desejo boa sorte, que consiga organizar aí esse turbilhão que se formou na sua vida particular. Eu espero que consiga organizar toda a sua parte pessoal, né, que a profissional realmente
sempre foi um exemplo para todos nós. Bom, dito isso, aviso paroquial, acho que só tem mesmo que amanhã a gente vai... nós vamos nos reunir de novo, dessa vez com as duas turmas. E... só isso. Amanhã... mas a reunião é informal, eu botei ali... uns 45, a gente sentar ali um pouquinho, bater um papo, conversar. Tem a obrigação de chegar, não vai ter... a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Declaro encerrada, muito obrigado a todos, declaro encerrada a sessão do dia 22 de julho, sessão da primeira turma.